Abra sua Bíblia, por favor, Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler apenas os 14 primeiros versículos desse capítulo 6. Vamos ler, então, Neemias, capítulo 6, de 1 a 14, diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que no muro já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, lá no vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Olha, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma malícia, uma carta aberta, do teu seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, Artaxerxes, o imperador, o verdadeiro rei, ouvirá isso segundo essas palavras. Por isso, vem agora e consultemos juntamente. Vamos entrar num acordo. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará essa obra. Veja a resposta de Neemias: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, o filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: olha, vamos juntos, ou vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Então eu percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar, me difamar e me vituperassem. Veja de novo a resposta de Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias. Lembra-te, ó meu Deus, de Sambalate, no tocante às suas obras. E também, Senhor, lembra-te da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, eu peço ao Senhor que na sua infinita misericórdia e graça, faça esse texto, que é relativamente simples de entender, ele consiga comunicar com a nossa história, com o nosso dia a dia, com as nossas próprias lutas, lá no fundo do nosso coração, Pai. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar a exposição desse texto fazendo com você assim um exercício
um pouco imaginativo. Queria que você percebesse o seguinte: Neemias faz parte de um governo, ele está com autoridade que não é uma autoridade dele propriamente, a autoridade do rei da Pérsia, Artaxerxes. O exercício imaginativo é o seguinte: queria que você pensasse que existem aqui instâncias, esferas de poder. Existe uma esfera maior, macro. Essa esfera de poder maior estava Artaxerxes. Ele se sentava lá na Pérsia. Era lá que ele definia os planos de Estado. Era lá onde ele tomava os principais conselhos. E eu queria que você entendesse que nessa instância de poder, nesse momento da história, Artaxerxes está atemorizado pelos fatos históricos. Uma região relativamente próxima, contando com a geografia naturalmente da época, uma geografia relativamente próxima a Israel, nós vamos encontrar Esparta, lá na Grécia, se rebelando. Os cidadãos de Esparta estão começando a montar um exército de rebeldia mesmo contra Artaxerxes. E quando Artaxerxes, esse poder macro, enviou Neemias para Israel, ele tinha a intenção de que Israel pudesse edificar as suas muralhas para proteger a Pérsia contra os ataques, possíveis ataques de Esparta, assim como também os possíveis ataques, especialmente do Egito. O Egito ficava na região mais ao sul, enquanto que Esparta ficava numa região muito mais a oeste. Era mais ou menos essa condição macro. É claro que numa posição macro, você não tem como conhecer as nuances, os pormenores, as coisas que estão acontecendo assim no dia a dia. Naquela época, obviamente, não se tinha a rapidez de informação que se tem hoje. Demorava alguns dias, às vezes até meses, para que você pudesse ter um relatório mais preciso. E é claro que você, quando recebia um relatório que tinha passado uma semana, tinha passado 10 dias, 15 dias, você já lia um relatório que estava desatualizado, porque as coisas acontecem com velocidade. Por isso, um estadista como Artaxerxes, numa posição superior, ele tinha que deliberar muitas vezes meio que numa penumbra, numa condição onde ele não tinha os elementos todos para entender e para discernir. Mas ele era o responsável. E essa posição, especialmente sendo enfrentada ou confrontada por Esparta e pelo Egito, era uma posição desconfortável. Está lá, Artaxerxes. Continuando o nosso exercício aqui, imaginativo, eu queria que você descesse essa instância de poder agora. Existe uma outra esfera de poder. Eu falei isso na semana passada. As satrápias, os sátrapas, eles eram os presidentes, por assim dizer, das nações que estavam debaixo do império persa ou medo-persa. Nessa instância de poder também existe definições de rumo, que estão atreladas ao imperador e ao império. Esses homens que são os presidentes, os sátrapas, eles estão diretamente ligados aos planos de governo da instância maior. Entretanto, eles têm as próprias dinâmicas e as próprias preocupações da instância de poder deles. Acontece que Israel, nessa época, faz de conta que Israel é um círculo. Ao lado dele você vai encontrar os samaritanos, um pouquinho ao norte, ao lado, colado, conjugado. E os samaritanos tinham sido israelitas. Eles tinham sido parte do povo de Deus, mas depois que a Síria tomou eles se misturaram
e eles passaram a desconhecer praticamente a vida com Deus nos termos da aliança do Velho Testamento. Eles fizeram uma religião meio mística, sincrética, uma coisa meio feiosa. Esses eram os samaritanos. Sambalate é esse governador de Samaria, dessa satrápia que fica vizinha a Israel. Agora você indo na direção leste, você vai encontrar esse Tobias, um amonita. Essa satrápia de Amon também tinha as suas próprias preocupações, também tinha os seus próprios governos. E aí você agora entende o seguinte: Neemias, Sambalate e Tobias, eles fazem parte da mesma instância de poder diante de um poder maior, que é o império. Eles são equivalentes. Ninguém manda em ninguém ali. Todos eles estão debaixo do mesmo governo, da mesma autoridade. Mas cada um deles manda na sua esfera, na sua dinâmica. Neemias foi enviado para governar essa região de Israel. Mais precisamente, pelo menos no começo, para reedificar os muros de Jerusalém. Neemias passa 12 anos sendo o governador dessa região, e por vezes, durante esses 12 anos, ele foi dar relatório lá a Artaxerxes. Por vezes ele foi lá também dar uma descansada, e depois ele voltava para continuar governando lá na região de Israel. Por que Sambalate e por que Tobias? E também na região mais ao sul, na Arábia, você vai encontrar o Gesem, que também era um sátrapa, de certa forma contrários a Neemias. Por que eles têm essa desconfiança com Neemias? Por que eles têm essa coisa contra Neemias? Há duas explicações. Uma é uma explicação política e a outra é uma explicação espiritual. A explicação política é que Israel, ela ficava exatamente no fluxo terrestre de todo o comércio. Norte, sul, leste, oeste. Aquela área geográfica, ela era o centro de todo o comércio. E é óbvio que todos esses presidentes que estão ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, eles querem que essa província seja fraca, para que eles possam usar e abusar desse território. Era uma questão de poder, de status, era uma questão econômica, portanto eles não queriam que essa região se fortalecesse. Os motivos eram motivos pessoais, não tinham nada a ver com a instância superior, tinha a ver com eles mesmos. Tinha a ver com o ego deles, tinha a ver com um possível favorecimento dos que estão na sua própria região de governo, de política. O segundo motivo é espiritual. É que o povo de Israel tinha por herança aquele território. Mas eles tinham sido desterrados porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. E no que eles tinham quebrado a aliança com Deus, Deus tinha colocado eles em desterro. Eles tinham sido levados para a Babilônia. E agora que eles estão cumprindo uma promessa de Deus de volta, eles estão numa luta espiritual pela tomada do território, sobretudo pela tomada da hegemonia nacional, da soberania nacional. Essa não era uma batalha contra homens, isso era a batalha contra o império das trevas, que não queria ver Israel de novo reedificada como sendo a nação de Deus, para viver a aliança com Deus e para dar testemunho a todos os demais povos da terra de como se vive com Deus de verdade. Por isso a gente está entendendo que existem esferas de governo. Existe a esfera do Império Medo-Persa,
Existe a esfera das satrápias e existe uma outra esfera que está sobre tudo e todos, que é Deus, que governa sobre absolutamente tudo. Governa sobre impérios, governa sobre governos menores e vai governando até chegar ao homem comum. Esse texto é justamente essa gestão, essa confluência, essa dinâmica que existe na vida de todo ser humano, a confluência de briga pelo poder. As lutas e as dinâmicas pelo poder. Vou dar um exemplo social hoje que é bem pertinente, que é bem claro. Essa ideologia que está assumindo tanta força, a ideologia do feminismo, que é o chamado empoderamento feminino, que em vez de apenas trazer a dignidade feminina que foi roubada mesmo pelo machismo, muito mais do que isso, forma mulheres para serem belicosas, beligerantes contra os homens. Não é só para a mulher ter dignidade, é para a mulher passar por cima, é para ela brigar contra, é para ela virar uma guerreira. E nessa sociedade moderna, mulheres não se casam para estarem ao lado. Mulheres muitas vezes se casam para dominar. E tantas vezes a gente encontra no círculo mais privado da existência, que é marido e mulher, uma briga pelo poder. Quem é que manda? Para você ver que essas instâncias de lutas, elas fazem parte da vida de todos. E quando a gente lê na Bíblia, e a gente vai entendendo que existem esferas onde essas lutas acontecem, a gente precisa aprender a aplicar essas lutas às esferas da gente, pessoal. Às vezes você está na empresa e você vê as politicagens que acontecem lá, vê de repente alguém querendo puxar o seu tapete. Às vezes você vê um líder seu, um chefe muito mal intencionado. Você vê muitas vezes os processos de beligerância, de indecência, de difamação acontecendo. E é claro que nós vivemos nesse mundo e não estamos longe de que essas coisas aconteçam conosco. E quando falo isso, eu falo nos dois sentidos, irmãos. Tanto é possível que as pessoas venham contra nós, sem que a gente tenha feito absolutamente nada contra elas, mas também é bem possível que a gente seja contaminado por esse espírito da época, e a gente começa a ser beligerante, e a gente começa a enfrentar e confrontar as pessoas, porque a gente quer um espaço maior, porque a gente quer crescer, porque a gente quer se favorecer de alguma maneira, porque a gente quer ocupar um espaço melhor, entre aspas, na nossa existência. Esse texto que a gente está lendo fala disso. Fala dessa luta por poder. Essa briga vergonhosa que existe na história da humanidade, que fere tanto, que machuca tanto. Para você ter uma ideia de dados dentro da história da igreja, dentro dessa circunscrição eclesiástica, a maior parte dos pastores que estão em depressão, e o número de pastores em depressão só faz aumentar, a grande maioria desses pastores que estão em depressão é por causa de crises de poder dentro da igreja. Eles entram em depressão. E eles caem. Para você ver que não há uma instância da humanidade onde essas coisas não aconteçam. Porque nós, seres humanos, onde estivermos, vivendo em sociedade, nós sempre vamos viver dinâmicas em instâncias de poder. E nessas instâncias de poder, sempre haverá alguém que quer passar por cima do outro e não simplesmente conviver com o outro. Sempre haverá gente que não aceitará a autoridade do outro.
A autoridade que lhe foi conferida por Deus, ou que lhe foi conferida pelo Estado, ou que lhe foi conferida por alguém que tem autoridade para dar. Talvez esse espírito da época que a gente tem, que é um espírito de autonomia, esse espírito de independência que temos hoje. Eu não estou falando nem de liberdade, eu estou falando desse ego inflamado no qual nós vivemos, onde cada um é dono do seu próprio nariz. Parece que isso forma ainda mais essa incapacidade da gente conseguir reconhecer a autoridade e da gente conseguir conviver com as autoridades na dinâmica boa, na dinâmica correta. O que a gente encontra nesse texto é Sambalate, que é samaritano, que nas raízes primérvias dele, ele tem vida, ele tem família com Neemias. Mas a gente vai encontrar esse Sambalate tomado de raiva, porque Neemias está começando a fazer um bom governo, e porque Neemias está começando a fazer a nação de Israel se tornar uma nação autossustentável, uma nação soberana de novo. Ainda que Israel estivesse debaixo do Império Medo-Persa. Mas Sambalate não suporta o crescimento da autoridade de Neemias. Assim como também Gesem, o arábio, não suporta o crescimento da autoridade de Neemias. Assim também Tobias, o amonita, ele não suporta o crescimento da autoridade de Neemias. E esses três homens se juntam para arquitetar planos de como fazer Neemias cair. Quando as lutas pelo poder, elas entram na nossa história, feridas serão feitas. Pessoas serão feridas. Haverá mácula. Porque sempre envolve difamação, sempre envolve calúnia, sempre vai envolver jogos espúrios, coisa feia. E que o Senhor tenha misericórdia de nós para não vivermos isso, não da nossa parte. É por isso que a gente vai encontrar, dê uma olhada por favor, volte para o texto, que agora eu quero ir caminhando com você nesse texto, rapidamente. Do versículo 1 até o versículo 9, você vai encontrar o grupo anti-Neemias, eu vou chamar assim, você vai encontrar eles convocando Neemias para uma emboscada. E eles usam a desculpa. Versículo 2, dê uma olhada por favor. Eles mandaram dizer, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Mas na verdade eles queriam fazer mal. Veja aí o versículo 2. Porém, intentavam fazer-me mal. A conversa é, vamos entrar num acordo. Era natural, eu queria que você entendesse isso, era natural que isso acontecesse, entrar num acordo. Mais uma vez eu ressalto a questão política. Como Israel era o centro onde passava o comércio norte, sul, leste, oeste, é claro que todos os arredores de Israel precisavam fazer acordos políticos com Israel. Então, esse grupo chamando Neemias para entrar num acordo é coisa normal. Entretanto, irmãos, o que há por trás, os bastidores, é que faz a coisa ser feia. Não queriam entrar em acordo. Não tinham intenção de respeitar a autoridade de Neemias. Eles simplesmente queriam fazer mal. Talvez a gente entenda a expressão fazer mal como se fosse, sei lá, prender, sabotar. Mas nesse momento da história, a intenção é matar. O fazer o mal era matar Neemias. Será que o outro microfone para de falhar? A intenção era matar Neemias. Neemias está se... Estão ouvindo ou não? Ou não? Ninguém está ouvindo.
Alô, som. Agora, mas está falhando. Vamos lá. Como a intenção então era matar Neemias, e Neemias já vinha desses entreveros, já vinha dessas lutas, dessas dinâmicas há algum tempo. Neemias se recusa. Ele fala, eu não tenho nada, eu ainda preciso trabalhar aqui internamente para reconstruir a nação, reconstruir o espírito nacionalista. Eu preciso ainda trabalhar aqui internamente para reconstruir os muros de Jerusalém. E perceba, o versículo 1 diz para a gente assim, ó, até aqueles dias, né? Veja, e nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ou seja, o muro está edificado, só falta colocar as portas. E talvez a gente pense, mas que besteira, essas portas elas não eram coisinha pequenininha não. Elas eram gigantes, e elas também não vinham de Israel. Elas vinham de lá do norte, da Jordânia. Então, elas provavelmente estão vindo, aquelas placas gigantes de madeira estão vindo para fazer as portas, e é por isso que eles ainda não colocaram nem as portas, nem os portais. E Neemias está dizendo, rapaz, eu não tenho o que fazer agora, de fazer acordo, de nada, porque eu ainda tenho que fazer uma dinâmica interna, nacional, eu ainda preciso resolver questões e questiúnculas aqui dentro. E a gente vai entender isso se a gente ler um pouquinho mais adiante. Por favor, dê uma olhada um pouquinho mais adiante. Veja só, versículo 10 diz, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, veja, ele estava encerrado, encarcerado. Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus. Eu só quero ler esses parentescos aqui, para a gente ir entendendo como é que a coisa acontecia. Dentro de Israel, havia ainda uma série de coisas capciosas. Ainda havia uma dinâmica dentro de uma luta interna pelo poder, que não dizia respeito aos vizinhos. E Neemias está dizendo, rapaz, eu preciso ainda organizar as coisas internamente. Não vou para lá não. Eu não vou para esse encontro não. Eu não tenho acordo para fazer lá não, preciso fazer aqui. Mas ele sabia que intentavam fazer mal. Então ele faz uma oração. Versículo 9, dê uma olhada por favor, lá no final. Versículo 9. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu acho, irmãos, que uma das coisas que a gente precisa aprender nas lutas de poder é orar. A gente precisa aprender a orar. Às vezes, reuniões e acordos não resolvem. Quando as coisas estão azedas e quando o coração está corrompido, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha amor, por mais que você seja crente, por mais que você caminhe na verdade, como Neemias fez, não haverá acordo, porque a intenção é de lhe fazer mal. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a resolver lutas de poder de joelhos. Não com argumentos, não com acordos, mas com oração. Você perceber aqui, veja o que esses caras fizeram, já que Neemias não vai ao encontro deles. Versículo 5 diz, então Sanbalat me enviou pela quinta vez um moço, trazia na mão uma carta aberta. Irmãos, isso aqui é uma armadilha do inferno. Naquela época, quando você queria conversar com uma autoridade, você mandava uma carta. A carta vinha dentro de um envelope, que era um envelope de seda. Um envelope de seda que ele era selado com cera. Porque não tinha jeito de você conseguir abrir sem que ficasse um dano.
mas ele mandou a carta aberta. A carta aberta quer dizer que a pessoa que transportava a carta podia ler e comentar. E foi de propósito, ele mandou aberta uma carta. A carta dizia o seguinte, veja o que a carta dizia. Diz, no teor tinha o seguinte, versículo 6. Entre as gentes se ouviu, e Gesem, que é o arábio, diz que você, Neemias, e também os judeus, estão querendo se revoltar contra Artaxerxes. E é por isso que você reedifica o muro. E você quer se fazer rei de Israel. E tem mais, versículo 7 diz, e você ainda encomendou profetas que profetizem a seu respeito, dizendo que você é rei. Se você abrir a sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, o profeta Zacarias vive justamente nessa época, e ele está fazendo a seguinte profecia, dizendo que o rei de Israel virá, e que o rei vem montado num jumentinho. Zacarias está falando de Jesus Cristo. Entretanto, a profecia que Zacarias está falando de Jesus, esse cara, Sanbalat, está usando essa profecia para dizer que Neemias tinha encomendado e pago para que fosse colocado lá uma profecia falando dele. Só esquema espúrio, só sem vergonhice, só. Isso aqui é armadilha pura. Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho o que fazer não, eu não vou para aí. Eu tenho uma coisa para fazer, que Deus me encomendou, que Deus pôs na minha mão, eu não vou perder tempo. Vou dizer uma coisa, irmão, se tem uma coisa que tem gerado ansiedade, consumido o nosso coração, tem feito a gente adoecer e tem feito a gente perder a nossa capacidade de produção, é essa briga, essa luta pelo poder. Quem é que tem razão, quem é que é o dono da vez, quem é que é a bola da vez, quem é que fala, quem é que... A minha vontade é o meu direito, é o meu jeito, é a minha coisa. Neemias diz, rapaz, eu vou trabalhar. Ele está sendo acusado tão gravemente. Imagina de novo a instância de poder, agora a instância do imperador Medo-Persa, que está atemorizado com o Egito, está atemorizado com a Esparta, está atemorizado por todos os lados, e de repente chega a notícia para ele dizendo assim, olha, aquele Neemias que você mandou, ele também está se rebelando. Imagina, se Neemias não tinha motivo para ter ficar atemorizado, se caso o rei da Pérsia ficasse sabendo qualquer coisa dessas informações, que eram mentirosas. Mas Neemias não se atemoriza, sabe por quê? Porque ele resolve as coisas orando. Ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu acho que muitos de nós gostam de lutar pelo poder. Não gosta de trabalhar, não. Não gosta de pegar o ministério que Deus lhe deu. Sei lá, você é vendedor, tem que bater meta. Sei lá, você é chefe, você tem que administrar uma sessão. Sei lá, você é médico, tem que fazer atendimentos, ou tem que fazer cirurgia. Você é professor, tem que dar aula. Você é, sei lá, pastor, tem que cuidar de uma área, ou tem que cuidar de uma igreja. Sabe, a gente tem um ministério que Deus deu na mão da gente, mas muitos de nós não quer trabalhar não. A gente quer fazer do ministério, ou fazer das nossas profissões uma plataforma de ascensão, uma plataforma de poder pessoal. E em vez de a gente estar focado no trabalho e focado em fazer para Deus, muitas vezes a gente está usando o que a gente faz como instância de poder para se rebelar ou para simplesmente ser diante dos outros. E quando a gente está assim, a gente fica cheio de podridão dentro da alma. E quando vem ameaças, ou vem esse joguinho de empurra-empurra, e vem as coisas que inflamam a gente, fazem muitas vezes a gente adoecer, a gente perder a capacidade de produzir, e a gente muitas vezes sucumbe às artimanhas do maligno. Crente antigo aqui, ó. Quantos de vocês já viram isso acontecer dentro de igreja? Quantos de vocês já adoeceram dentro de igreja? Mas igreja não é o local só não. Quantos de nós adoeceu dentro do trabalho?
trabalho, quanto de nós simplesmente não consegue mais ter ânimo, ter fôlego para produzir, porque para nós não é o trabalho, não é o ministério, é simplesmente um jogo de poder onde a gente quer se favorecer. A oração de Neemias revela para mim muito o teor de um coração de uma pessoa que está servindo a Deus. Ele diz: Senhor, fortalece as minhas mãos. Ora, a oração dele é: eu quero é trabalhar melhor. Eu não vou entrar nessa luta pelo poder, eu não vou brigar com o Senhor ninguém. Senhor, fortalece as minhas mãos, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho uma obra para fazer. Senhor, eu quero estar focado naquilo que interessa, eu quero fazer a tua obra e ponto. Agora, nesse caso aqui, irmão, esse cara não é de igreja não, tá? Esse é um governador. A obra que ele tem para fazer é assinar documento, é de empreendimento, de obras, é de muita coisa, de responsabilidade civil, que não tem nada a ver com religião. Mas esse cara está dizendo: Senhor, fortalece as minhas mãos. Em vez dele dizer assim: Senhor, me dá um esquema, Senhor, me dá uma sabedoria, me dá um jeitinho, Senhor, me dá aliados. Ele diz: Senhor, fortalece as minhas mãos, eu tenho uma obra para fazer, eu não vou entrar nesse esquema. Segundo, agora os esquemas internos do próprio Israel. Entenda de novo, irmão. Primeira instância, o rei Artaxerxes. Segunda instância, os sátrapas. Aí você vai encontrar Tobias, Sambalate, Gesem, os vizinhos que estão tentando de alguma maneira interferir, fazendo esse joguinho de poder contra Neemias. Agora, a gente vai descer uma esfera. Dentro de Israel, existe um grupo de pessoas dentro de Israel que está mancomunado com Tobias, especialmente Tobias, no caso aqui desse texto que a gente está lendo, mas também alguns com Sambalá. Então, agora a luta não é a luta com iguais, mas a luta com inferiores, entenda, nessa cadeia hierárquica, cadeia de poder. Uma vez que Neemias é o governador, versículo, por favor, do versículo 10 em diante, dê uma olhada aí. Diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, Semaías é um subordinado dele, filho de Delaías, que também é subordinado, filho de Metabel, que estava no caso encerrado. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, veja que esse povo é crente. Veja que esse povo faz parte do círculo interno de Israel. Agora a gente não está falando dessa instância de poder mediana, não. Agora a gente está falando de subordinados a Neemias. E ele fala: vamos à casa de Deus, ao meio do templo. Nós vamos fechar as portas do templo, porque vão vir para matar você. E ele diz: aliás, essa noite eles vão vir para te matar. Veja aí, está lá no texto. Agora o versículo 11. Eu disse o seguinte para ele: homem, como é que eu vou fugir? Para onde? Não é que Neemias fosse super corajoso, não. É que esse homem, ele não quer entrar em lutas por poder. Ele quer servir ao Senhor. Ele quer a obra que ele tiver nas mãos, que Deus deu para ele fazer, ele quer fazer para Deus. Para que ficar lutando para poder aparecer, ou para ser grande, ou para ser, sei lá, visto pelos outros? Ele fala: homem, para que eu vou fugir? Para onde? Tem mais. Ele continua e diz assim: e quem há como eu, veja só a percepção que ele tem de si mesmo. Quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aqui você talvez precise entender que alguns comentaristas falam que Neemias provavelmente era eunuco. Lembra que ele servia a Artaxerxes? Ele servia a rainha, a esposa de Artaxerxes. Não havia oficial que servisse a rainha que não fosse eunuco. Tinha que ter castração, irmão, para não correr o risco do rei lá de repente sofrer um adultério. E nem isso impedia. Mas Neemias provavelmente, muitos dos comentaristas falam, provavelmente ele era eunuco. E se ele era eunuco, ele não podia entrar no templo. Outros falam, ele não fazia parte da esfera sacerdotal, então ele não podia entrar no templo. Mas talvez houvesse uma exceção, ele não sendo sacerdote, por causa de um risco de morte, como é o caso aqui, ele talvez pudesse entrar no templo, como Davi entrou. E Davi não é sacerdote, mas Davi entrou.
E ele comeu os pães da proposição lá. E ele pegou a espada de Golias, que estava lá no templo. Então talvez pudesse. Talvez houvesse alguma exceção. Mas Neemias não está interessado nisso. Ele está dizendo o seguinte: olha, não faz parte. Não é meu papel, não é minha responsabilidade, eu não posso. Se eu entrar lá no templo, eu entro para morrer, porque Deus sabe que eu não posso. Eu estou vivendo diante de Deus. Eu não vou me favorecer ilicitamente de nada. Eu não posso. Não posso entrar lá não. Porque um eunuco não podia entrar no templo. Um eunuco não podia entrar no templo, podia ser governador. Ele podia ser o que fosse, ele não podia entrar no templo. E já que não podia entrar no templo, ele está dizendo assim: por que você está me chamando para ir para um lugar que eu não posso ir? Que jeitinho é esse que você quer dar na minha vida para me abençoar, que é um negócio que eu não posso? Que esquema é esse? Quero não, vou não. E tem mais. Versículo 12, por favor, dê uma olhada. Então eu percebi que não era Deus que estava me protegendo. Isso era um caba sem vergonha. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Veja que a esfera interna era a esfera de corrupção e de jogos de poder de novo. É isso que eu preciso que você entenda. Por isso que eu tentei fazer esse exercício imaginativo. Em todas as instâncias nas quais nós nos encontramos, irmãos, em qualquer esfera da sociedade, onde a gente for, até no ambiente familiar, existem jogos de poder. A gente precisa aprender a lidar com isso da maneira certa. Por favor, leia comigo o versículo 14, você pode ler? Vamos lá, irmãos? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras. E também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram. O que é que Neemias faz aqui, irmãos? O que é que Neemias faz? Neemias entrega a Deus. Mas ele entrega de verdade. Eu gosto muito desse jeito que Neemias fala. Ele está dizendo assim: eu não preciso ficar lembrando disso não. Eu não vou ficar me roendo lembrando desse assunto o tempo todo não. Esses caras querem me fazer mal, montam ciladas, armadilhas, subornam gente, faz o jogo interno de poder aqui contra mim. Quer dizer, eu estou cercado por todos os lados de tanta corrupção, de tanto engendro humano, de tanta malícia. Aí ele fala assim: Senhor, lembra o Senhor desse negócio. Eu não quero lembrar disso mais não. Eu estou tocando, Senhor, estou estilando. Ó. Lembra o Senhor. Ele usa os nomes, que para mim é muito legal isso. O Senhor pode lembrar aí de Sambalate, viu? O Senhor pode lembrar lá de Tobias, viu? Lembra dele, Senhor. Mas também, olha, o Senhor lembra aquela profetisa lá? Noadia, lembra, aquela mulher ali é o cão. Sim, pai, tem uns profetas, eu não sei nem o nome, mas acaba também tudo endiabrado. O senhor lembre, viu? Eu gosto disso, irmão. A gente tem um defensor. Sabe o que a gente perdeu de vista na oração? É que, na maioria do tempo, a gente consegue ver as esferas de poder, as dinâmicas de poder dos nossos, vou chamar subalternos, das pessoas que hierarquicamente estão abaixo da gente. A gente consegue ver as dinâmicas de poder dos que estão ao nosso lado. A gente consegue ver as dinâmicas e os jogos de poder até dos que são superiores a nós, dos governantes, das autoridades que estão sobre nós, dos chefes, das empresas. A gente consegue ver esses jogos, aí a gente se arrepia, a gente se aperreia, a gente fica ansioso, e a gente lastima a vida, e a gente entra às vezes num jogo. Mas sabe uma coisa que a gente não consegue mais ver? É que Deus está numa esfera superior a tudo isso. E que quando a gente fala com Deus, a gente fala com quem é Senhor absoluto de tudo isso.
e que não está em jogo de poder nenhum. E é por isso que Neemias vai se esconder onde ele pode se esconder. Ele não pode se esconder no templo, mas ele pode se esconder na presença de Deus. Ele não pode fazer certas coisas, mas ele tem um Deus que o acompanha e que o protege e que o abençoa e que o livra de todo mal. O que perdemos foi a capacidade de orar e falar com aquele que crê e que sabe e que entende quais são as nossas lutas. Nós perdemos a capacidade de entrar no Santo dos Santos e falar com aquele que realmente tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Foi isso que perdemos. E é por isso que a maioria de nós cristãos não tem uma vida de oração. Porque a gente está muito mais preocupado e gastando muito mais energia, coração, tempo, emoção, nas lutas e jogos de poder, em conversas, em trocas, em manipulações, em corrupções, do que orando e falando com aquele que intervém. Esse texto diz para mim, eu posso dizer para Deus algumas coisas com as quais eu lido, que me fazem sofrer, que tem poder para me atemorizar, de engendros, de coisas malignas, do diabo, dos homens, com as quais eu lido, mas eu posso falar com Deus. Lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te deles, fortalece minhas mãos. Se a gente cresce, que a gente vive na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que governa sobre os governantes e sobre os governos, sobre todas as instâncias e jogos de poder. Se a gente cresce, com quanta gente às vezes se aperreasse, se atemorizasse, com quantas vezes a gente tivesse até algum tipo de sentimento ruim, às vezes até a gente tropeçasse, certamente a gente seria levado a salvo nos braços do Pai, protegidos de todo mal. Vamos orar, irmãos? Vou convidar o louvor para vir para cá, vamos orar. Pode vir o pessoal do louvor, se quiser já ir tocando. Queria orar com você. Você hoje precisa pedir a Deus para fortalecer a sua mão, para o trabalho que Deus tem lhe dado. Talvez você está desanimado, desalentado, está cansado. Você vê esses jogos de poder e você fica sem ânimo, ansioso, perdeu o brilho, perdeu o gosto, perdeu a vitalidade. Você hoje está precisando dizer para Deus, Senhor, fortalece a minha mão, eu quero te servir. Eu quero te servir lá no meu emprego, eu quero te servir lá na sociedade, eu quero te servir na minha família, eu quero servir ao Senhor, servindo a minha esposa, meus filhos, servindo ao meu chefe, servindo a empresa, servindo as autoridades. Eu quero, fortalece a minha mão, Senhor, fortalece a minha mão. Se é o seu caso, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar junto, dizendo, Senhor, fortalece a minha mão para te servir. Fica de pé, irmão, se é o seu caso. Talvez você tenha alguns nomes que você precisa citar para Deus de pessoas que você sabe que está fazendo mal. Está intentando mal. São pessoas que subornam, que com malícia mexem, pauzinhos, corruptos. Gente que engana até mesmo a própria consciência. Gente maligna. Gente que usa a religião às vezes, gente que usa os poderes familiares às vezes, gente que usa jogos muito escusos, com as quais você lida e você pode dizer para Deus, Senhor, lembra-te de fulano, lembra-te de Beltrano, lembra-te também de aquela profetisa ou daquele profeta, daquele pastor, lembra, Senhor, lembra. Se for o seu caso também, eu queria convidar você a ficar de pé, se você tem alguns nomes que você precisa lembrar diante de Deus e precisa pedir diante de Deus. Lembra-te, Senhor, lembra-te. Ó Deus,
Se tem um momento na história do Brasil, onde pessoas justas, honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que se dedicam, que são esforçadas, se tem um momento, Senhor, onde essas pessoas perderam a alegria, perderam a satisfação, perderam o brilho, perderam a força, é esse momento, Pai. Esse é o momento onde as pessoas estão desalentadas, elas perderam a capacidade de operar, elas perderam a capacidade de acreditar, elas perderam a capacidade de viver. E eu chamo o Senhor, Pai, fortalece as mãos, levanta de novo, Senhor Deus, o coração. Como Neemias pediu, eu te peço. Talvez nós estejamos tão desalentados com os jogos de poder que a gente vê no cenário nacional, a gente vê nas empresas, no mercado, a gente vê nas famílias, a gente vê nos pais, nas mães, a gente vê em todo canto que talvez, Senhor, a gente perdeu a capacidade. Hoje eu te peço, Pai, faz a gente voltar o foco, olhar de novo para a obra que o Senhor está entregue nas nossas mãos, as coisas que o Senhor nos deu para fazer, o trabalho, a família, as tarefas ordinárias, as coisas puras e simples, e no nome de Jesus fortalece as nossas mãos, Pai. Mas hoje também eu te peço aqui, que o Senhor lembre dos nomes, dessas pessoas com as quais estamos lembrados aqui, que essas mentes, esses corações estão sendo afligidos, atemorizados, estão sendo perseguidos. Lembra-te dos nomes, Senhor. Lembra-te dos nomes. Pai, derrama graça sobre todos nós e nos abençoa e nos fortalece. No nome de Jesus. Amém.